Espera aí, deixa eu só... Tá bom? Estão ouvindo? Bom dia a todos. Nesse dia bonito, friozinho, começando a chegar. Nós tínhamos escolhido o tema culpa. Aí, quando nós vimos que era o Dia das Mães, nós pensamos assim, vixe, ficou meio pesado para o Dia das Mães. Então, a ideia foi a gente trabalhar o tema culpa juntando com a maternidade. Então, convido vocês para as reflexões, e a ideia é que vocês saiam daqui se relacionando com os comportamentos de vocês, o que a gente chama de erro, de forma diferente, porque culpa implica em a gente se sentir culpado, em não aceitar o que a gente fez ou se comportou. E aí, para começar, eu faço perguntas, vocês não precisam responder para mim, mas respondam na cabeça de vocês, para ao final da palestra vocês poderem reavaliar as respostas que vocês deram. Você se sente culpado por alguma coisa? Como você se relaciona com os seus erros? Você consegue se perdoar quando você erra? Vamos falar de mãe. Você, enquanto mãe, se sente culpada? Vocês sabem que quando eu vou trabalhar com meus pacientes no tema culpa, né, uma coisa que eu sempre pego é a maternidade. Gente, eu acho que não tem como ser mãe e de algum jeito não se sentir culpada. É a área onde a gente tem mais dificuldade de saber se a gente agiu certo ou não. E você, enquanto filho, se sente culpado? Pelo que fez, pelo que sentiu, por não fazer diferente? Beleza. Aí vem uma questão importante que é: quem somos nós? Para a gente avaliar comportamento, nós precisamos entender quem somos nós. No caso, eu enquanto filho, enquanto mãe, o outro ser filho ou mãe. E aí vamos lá. Vai ter alguns slides que em alguns momentos eu vou falar assim, ó, se vocês levarem esse slide para casa, já vai fazer uma diferença. Você sabe quem é você? Você pode garantir que vai continuar agindo como você age, pensando como você pensa e sentindo como você sente em situações futuras? Passando por crise, se você for traído, você tem ideia do que possa aparecer em você? Frustrado, decepcionado, se você ganhar ou perder poder, se você ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro, como você vai se relacionar com a passagem do tempo, com o envelhecimento, com as doenças? Vocês sabem o que vai aparecer em vocês? E a gente não percebe, mas nós temos critérios para esperar coisas de dentro de nós. Um é o que nós gostaríamos. Eu quero ser simpática, eu quero ser boa, eu quero ser capaz de perdoar. É fácil querer. E a gente quer e depois se cobra. O que fomos até agora garante nosso comportamento nos próximos capítulos? Que sempre vamos ser capazes de agir de forma correta, ética, honesta, como espíritos evoluídos? Perguntinha que não quer calar. Baseados em quê nós esperamos isso do nosso comportamento? Que vejam, vamos entender isso. Quando eu olho esse ser nos seus diversos momentos evolutivos, eu espero a mesma coisa dele? Não, em cada fase eu sei o que esse ser aproximadamente pode dar, pode conseguir fazer. Conforme o nível de instrução, eu também sei o que eu posso esperar.
Alguns enganam, né? Alguns têm uma inteligência intelectual lá em cima e emocional lá embaixo. Mas, né? Vamos imaginar um ser coerente, dá para ter uma expectativa. E a nossa pergunta vem aqui. Vocês sabem em que enquadramento vocês ficam enquanto espíritos? Qual é a evolução espiritual? Esse é o slide que vocês podem levar para casa. Se vocês entenderem ele, vai fazer muita diferença na vida. Nós somos ilustres desconhecidos de nós mesmos. E isso não é ruim, é só uma constatação que é importante a gente ter. Nós não sabemos quem somos. Simples assim. Eu vou explicar por que isso acontece. Mas, nós estamos falando de culpa, nós vamos falar de maternidade e estamos falando do como a gente consegue se comportar. Tá? Então, ser ilustre e desconhecido de si mesmo é uma informação que faz toda a diferença. Então, levem isso para casa. Bom, estou gerando angústia. Agora vamos começar a explicar as coisas, para depois dar soluções. Tá? Por que é assim? Nós estamos numa casa espírita. Vamos aplicar o conhecimento espírita. Que nos diz o quê? Onde estamos? Quem somos? Com quem estamos? Por que estamos aqui? E como se dá a evolução? Onde estamos? Planeta de provas e expiações. Importante a gente se localizar que dentro das gradações dos mundos existe o mundo primitivo, provas e expiações e regeneração. Então veja que nós estamos muito perto dos mundos primitivos. Vocês vão entender a importância de, ao avaliarmos o nosso comportamento, a gente saber onde a gente está. Quem somos nós? Somos espíritos criados simples e ignorantes, tendendo à evolução. Com quem estamos aqui? Com espíritos de diversas ordens. Nós não estamos numa série onde todos estão na mesma série. Se fosse comparar com uma escola, talvez nós tenhamos... Vamos imaginar que os mundos primitivos sejam o pré, e aqui na Terra está do Fundamental 1, 2, até a faculdade. E nós não sabemos quem está ao nosso redor e nem nós, qual série que nós estamos. E ainda por cima tem os aspectos intelectuais e morais. Podemos estar num aspecto intelectual e outro moral. Por que estamos aqui? Para evoluirmos. Há um propósito da matrícula aqui nessa encarnação. Como se dá essa evolução? Na convivência, principalmente entre os espíritos. Então vamos lá. Vamos falar tanto da gente quanto do outro. Vou resumir o que eu disse. Quem está encarnado na Terra? Espíritos de terceira ordem, ignorantes, com todas as más paixões, ainda com desejo do mal, começando teu desejo do bem. Com orgulho, com egoísmo. Estar num planeta de provas e expiações significa isso. Tanto eu quanto os outros ainda somos muito ignorantes, ainda estamos começando a ter o desejo do bem. E o que isso significa? Sermos espíritos simples e ignorantes num planeta de prova e expiações significa o quê? Que nós temos, dentro das jornadas que nós vivenciamos, no nosso processo evolutivo, nas nossas múltiplas encarnações, nós já desenvolvemos virtudes. Tá? Então, são as nossas qualidades. Lembrem, a doutrina nos mostra que nós não ganhamos nada.
As nossas características, nossas virtudes, elas foram desenvolvidas. E as nossas imperfeições, que são o quê? As virtudes que nós ainda não desenvolvemos. E aí, o que vai acontecer? A vida vai nos expor exatamente para nós conhecer os nossos defeitos, como? Através das pessoas e das circunstâncias. Prestem atenção, esse é um slide que vale a pena memorizar. Nós estamos aqui não para conhecer a nossa perfeição. Nós estamos aqui para conhecer a nossa imperfeição. Nós estamos estudando. Importa o que a gente já estudou? Está ali dentro da gente. Faz parte de quem somos. O que importa é as disciplinas que nós estamos nos matriculando. Então, a encarnação não é para aquilo que a gente já cursou. Ela é a base para aquilo que nós vamos cursar. E aí vem a consequência que nos interessa para o dia de hoje. Nós vamos errar. Pois só conseguimos fazer aquilo que o nosso nível evolutivo permite. E que nós não sabemos qual é. Essa é uma informação importante, gente. Nós não sabemos o nosso nível evolutivo. Nós vamos descobrindo, nós vamos revelando na medida que o tempo passa e as circunstâncias acontecem. Então, esse é outro slide importante. Ele sintetiza um pouco do que nós já falamos. Eu só posso ser como eu sou. Pensar como eu penso, sentir como eu sinto, agir como eu ajo. Essa vaga é minha. Essa vaga que eu estou usando e que vocês estão usando é para alguém como nós, tá? Que, segundo o que eu já contei para vocês, somos espíritos ainda com mal, começo do desejo do bem, com orgulho e egoísmo. Sinto muito informar, mas é quem somos e podemos ser. Nós podemos ser, é nosso direito. Quando uma criança da terceira série entra na terceira série, ela tem direito de estar lá. Ela está lá para aprender. Então, quem somos nós? Ilustres desconhecidos de nós mesmos. Quando a gente reencarna, a gente tem o véu do esquecimento. Então, a gente não lembra como a gente fez os aprendizados, nem quais os aprendizados que nós fizemos. Mas a gente traz eles. E aí fica a pergunta, como a gente descobre quem a gente é? Como é a dinâmica do desenvolvimento do espírito e dessa autodescoberta? Uma das primeiras palestras, eu conheci o espiritismo lendo, mas aí quando eu vim para Londrina, eu comecei a frequentar Cambé. Inclusive, uma das primeiras palestras que eu assisti foi do Dr. Luiz Pedroso. Mas uma que me marcou foi a do José Antônio, em que ele contou a metáfora do lago. E eu sou incapaz de dar uma palestra sem contar essa metáfora. A pessoa chegou para o lago e perguntou por que ele estava enlameado. Aí o lago responde, eu estou enlameado porque alguém veio aqui e cutucou meu fundo. A pessoa olha e fala, não, você está enlameado porque tem lama no seu fundo. Se a gente cutucar uma piscina, não vai acontecer nada, né? Então é assim, gente. A vida cutuca. O que aparecer, estava lá. Não foi a pessoa. Alguém me traiu. Tudo o que eu senti, a mágoa, a raiva, a revolta, o desejo de vingança, não foi a pessoa que colocou. Ela evocou, ela cutucou, apareceu a minha lama. E aí entendam. Lembra lá atrás quando eu falei que a vida vai oportunizar situações para a minha lama aparecer? Que é bonito um lago.
né? Tranquilo, límpido. A lama está lá embaixo. Só que quando ela sobe, nós tomamos consciência dela e temos chance de desenvolver o processo de aprendizado. E aí, nós estamos aqui para isso. Para tentar acertar dentro do nosso limite. Uma coisa é o desejo da gente fazer as coisas o melhor possível. É uma atitude. Só que se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que vai sair. Então eu tenho um foco correto, mas eu não sei ainda aonde que está o meu desenvolvimento. E escutem, eu quero que vocês sintam o que eu vou falar. Você pode errar. Você pode. A gente faz de tudo para não errar. Ótimo. Mas não tem como. Não tem como. Você vai errar. Você tem o direito de errar. E aqui, gente, quando eu estava trabalhando, eu fiz um seminário há muitos anos atrás no CEAM, lá em Londrina, sobre culpa. E nessa pesquisa, eu encontrei a definição de pecado, que para mim foi maravilhosa. Ela, por si só, ela é ilustrativa. Errar o alvo. Eu tenho uma formação católica, e para mim, pecado era aquilo que eu não deveria fazer. Não deixa de ser. Mas olha o conceito como ele é mais amplo. O pecado é o que acontece enquanto eu tento acertar. Pensa você mirando um alvo. Vai mais para cima, mais para baixo, até que você consegue aferir o suficiente e acertar. Esse é o conceito para a gente aplicar sobre os nossos comportamentos. É a tentativa de fazer certo. Mas ninguém sabe o que vai sair. E aí entendam, o meu erro vai atingir o outro? Vai. Lembra que eu falei que o processo de desenvolvimento ele acontece na interação? Então vamos lá, eu enquanto mãe, o meu erro vai afetar meu filho? Vai. Eu enquanto filha, o meu erro vai afetar minha mãe? Vai. O erro, a imperfeição do outro, vai me afetar? Vai. O erro do meu filho, eu estou apontando porque ele está aqui, tá? Né? O erro do meu filho vai me afetar? Vai. O erro da minha mãe, as imperfeições, as dificuldades dela, vão me afetar? Vão. Não tem como. É como se dá a evolução. Vamos lá, que temos bastante coisa para trabalhar ainda. O que isso significa na nossa vida? Que nós estamos aqui para nos modificar. Nós não estamos aqui para nos perpetuar. Porque se a gente só fizer aquilo que a gente já sabe, a gente faz tudo certo, né? A gente não erra. É só no exercício de novas coisas que a gente erra. E aqui é importante a gente entender, quando a gente se comporta, o que vigora, né? O que rege o nosso comportamento? São as nossas crenças, as nossas expectativas, a nossa emoção, a nossa maturidade, a nossa autoestima. Daquele momento. Então vamos imaginar. Eu sendo mãe. Eu fui mãe aos 28 anos. A minha mãe, eu nasci, ela não tinha nem 18 anos. Tá? Então vamos pensar. O nível de maturidade minha e dela era diferente. As crenças sobre maternidade. Minha mãe morava no sítio, a vida era ser mãe. Né? Inclusive, assim, minha avó teve 13. Então, assim, eu fui a primeira, aí em 3 anos ela teve mais 2, né? Aí, assim, ela se viu indo pelo rumo da minha avó. As crenças, as expectativas viesaram a maternidade dela. A minha, num outro momento histórico, sendo psicóloga, sendo espírita, já com 28 anos, foi uma maternidade diferente. Tá? As emoções, o momento, dentro de um casamento fácil, dentro de um casamento difícil, num casamento tranquilo, é mais fácil de ser mãe.
Num casamento complicado, a gestação fica mais complicada. A maturidade, hein? Como é ser mãe, mais madura ou menos madura? E o nível de autoestima, como a gente se vê, como a gente se sente. Resumindo, hein? O que rege o nosso comportamento é a nossa evolução, o nosso nível evolutivo. E a questão é que quando a gente vai avaliar o que a gente fez, a gente está num outro nível evolutivo. Então vamos pensar, Nilva com 55 anos, avaliando a maternidade dela, do Lucas, que foi com 28, e do Vinícius, que foi com 30. São quase 25, 30 anos de amadurecimento, e eu vou avaliar o que eu fiz lá. Gente, analisar o jogo, depois que terminou, é fácil, né? Mas lá dentro, naquele momento em que se teria que fazer alguma coisa, era fácil? Não. Então, cuidado. Quer uma metáfora simples? Lembra decorar a tabuada lá na segunda série, terceira? Não era uma coisa do outro mundo? Hoje você olha e pensa assim, ai, que bobo, olha como eu sofria. Mas naquele momento era a coisa mais importante da vida, chegar lá e conseguir responder. Certo? Então vejam, a gente está mais maduro, a gente está num outro momento emocional, a gente está distante do contexto, muitas vezes só de a gente mudar o ângulo, a gente já consegue ver de forma diferente. Você já reviu crenças, você já reviu expectativas. Então, na verdade, a Nilva de hoje é outra Nilva, para eu avaliar aquela Nilva. E avaliar é legal, agora julgar que é o problema. Então, assim, muitas vezes a gente avalia o que a gente sabe, de acordo com o que a gente sabe agora, a gente espera que a gente tivesse agido lá. Tá? Parece óbvio, parece natural, orgânico, mas não é funcional. Então vamos lá, nós estamos falando sobre erro. Preciso chegar na maternidade ainda, né? Bom, o que nós vamos chamar de erro? Uma resposta que não foi legal, que não foi funcional. Como que é a maneira saudável de encarar? Opa, não deu certo, não saiu o melhor de mim. E, na próxima, se programa, né, o que eu preciso fazer da próxima vez? Isso e aquilo, e tenta na próxima vez fazer. Isso seria a forma saudável de se relacionar com o erro. Com os dados que nós temos agora. Eu achei que eu estivesse aqui, eu estou aqui. Ok, vamos trabalhar para chegar aqui. Como que isso acontece? E aqui é importante, gente. Toda a programação reencarnatória, ela vai convergir para que a imperfeição se torne visível. Para que o erro apareça. Vocês já tinham pensado nisso? A gente faz de tudo para não errar. E a vida conspira para aparecer o nosso erro. Porque é ali que está o foco do nosso trabalho. E aí, como se dá o treinamento de qualquer tipo de novo aprendizado? A própria ciência, quando a gente estuda o desenvolvimento, é por ensaio e erro. E também é a forma de aprendizado enquanto espírito. E aqui o que a doutrina nos diz? Né? Porque a gente fala assim, mas eu vou errar, vai ter consequências. Vai. Tá? E esse é o caminho. Arrependimento, expiação e reparação. Cada erro vai ter essa trajetória. O que é o arrependimento, gente? É o alerta. É como se fosse um alarme que se liga e a gente olha, não gostei disso que eu fiz. Não foi legal. E isso só acontece porque eu amadureci. Porque eu consigo ver de outra forma aquilo. Há um amadurecimento. Ligou, entendi, e eu me determino a não fazer mais. Contudo, existe um conflito de consciência em que vai precisar que a gente passe pelos outros estágios. Então, eu errei, eu fui uma má mãe. Eu gero consequências no meu filho. Lembra o meu erro? E a forma com que eu tiver que dar conta das dificuldades que ele ficou pelo que eu fiz ou não fiz,
vai estar me atingindo. Eu aceitar isso é importante. E eu reparar, eu fazer o possível para acertar. Então, essa é a forma natural, saudável, que a gente deveria trilhar: arrependimento, expiação e reparação. A gente pode errar, e quando a gente errar, vamos seguir esse circuito. Mas o que a gente faz? A gente empaca aqui no arrependimento. A gente acaba ficando com culpa, remorso, ali, remoendo, não aceitando. E por que a gente faz isso? Que a gente não aceita que possa ter errado. Lembra do orgulho? Aqui é uma manifestação do orgulho. A gente olha e fala, acha que tinha que ter sido capaz de fazer diferente. Se paralisa, julgando, condenando, se depreciando, se sentindo inferior aos outros, indigno, e que tem que fazer de tudo para esconder dos outros aquilo que fez. Porque senão as pessoas não vão mais gostar, não vão mais aceitar. Que naquele momento deveria ter agido de forma diferente. Gente, de verdade, o que sai da gente sempre é o nosso melhor. Mesmo que seja medíocre, mesmo que seja pequeno. Era o nosso melhor, lembra? Tem a emoção, tem a expectativa, tem a maturidade. Tudo estava vigorando naquele momento que você agiu daquele jeito. Foi o teu melhor. E aqui nós espíritas temos um problema. Nós temos muita informação de como é ser evoluído e de como é fazer as coisas melhores. Perguntinha: saber um livro de receita de cor é igual ser capaz de fazer as receitas? Nós conhecermos a doutrina e sabermos tudo o que a gente devia fazer é conhecer o livro de receita. Nós vamos ter que ir lá uma por uma, no seu devido momento, aprender a fazer. E aí, veja, essa estagnação ali na culpa, ela implica em que a gente... É o orgulho falando, dizendo que a gente devia ser melhor do que a gente é capaz. E aí a pergunta é, baseados em que a gente espera? Lembra? Por isso que eu comecei lá do começo, mostrando o que é ser um espírito encarnado na Terra. Só boa vontade não basta. Mas uma coisa mais grave está aqui, ó. Deus erra. Porque foi Ele que te criou simples e ignorante. Então você... Foi uma fórmula que deu errado? Ou que Deus é sádico? Te dá, se faz simples e ignorante e te cobra que você já consiga fazer as coisas certas? Não te dá recursos? E espera que você seja capaz? E aí acontece isso, gente. Estagnamos aqui na culpa. Olha o que a Joana de Ângeles diz a respeito. É preguiça moral. Vocês conheciam esse termo? Preguiça moral. Estagna o crescimento. E o mal que de repente eu fiz para o outro, eu passo a fazer para mim mesmo. Eu erro pela segunda vez. A raiz da culpa é o imenso orgulho. E aí a gente entra em autojulgamento, autocondenação, autopunição e autopiedade. Isso é tão sério, gente, que eu não vou poder desenvolver aqui, mas a própria ciência descobriu que a pessoa que se sente culpada, ela tem satisfação em se sentir punida. Muitas vezes... E é compulsivo, é um circuito anômalo. Eu me senti punida, eu fico satisfeita, mas daí eu penso assim, mas a minha falta foi mais grave. E aí é os mecanismos de autossabotagem que a gente tem, de achar que não merece. São critérios que muitas vezes a gente está aqui empacado nesse circuito. E faz com que a gente não siga no percurso da expiação, da reparação, nem seguir de forma fluida, nem o arrependimento, sofrer as consequências do que aconteceu e reparar, é a metodologia divina. E aí, vamos trazer para o dia de hoje, para o Dia das Mães. Nós e nossa mãe, quando a gente nasceu, o que nós evocamos em nossa mãe? Se nós somos o primeiro, o segundo, o terceiro, o 13º.
filho daquela família, daquela mãe? O que eu evoquei nela? Que espírito é nossa mãe? Qual é a evolução dela? O que ela pode dar dentro daquele nível? Porque veja, gente, tem uma coisa muito triste que é feito com as mães. Ela é cantada em verso e prosa como um ser, uma réplica da Virgem Maria, de amor incondicional. Gente, amor incondicional é um requinte de desenvolvimento. É o momento, o lugar onde é mais fácil da gente ter um amor incondicional na maternidade? Sim, é. Mas não vai ser para todos. Se isso fosse verdade, gente, eu não tinha paciente. Boa parte das nossas dificuldades é com as nossas mães. Contudo, ela deu o que ela tinha. E aí também temos que lembrar, existe uma história espiritual entre nós e nossa mãe. Eu penso na seguinte metáfora. Ó, vamos imaginar uma encarnação anterior, onde tem a minha mãe, que eu amo muito, e a moça que roubou o meu marido. Eu me desesperei e me suicidei. Tá? Temos dois espíritos. Minha mãe, que eu amo muito, e aquela que desgraçou a minha vida. Vamos imaginar que, dentro do processo reencarnatório, estou aqui reencarnada de novo, e eu vou ter gêmeas. Tá? Quem são as gêmeas? O espírito que foi minha mãe, muito amado, e o espírito daquela que desgraçou a minha vida. Univitelínicos, tá? Igualzinhas. Vocês acham que vai ser a mesma emoção? Cuidar desses dois seres? Tá? E aí, eu escracho com esse exemplo, porque assim, a maternidade, o sentimento, vai mobilizar. Mas são dois espíritos, é uma história toda específica. Um é uma construção de amor, outro é uma expiação. Uma reparação. Tá? Então, enquanto espírita, a gente consegue, e eu brinco que eu só consigo ser psicóloga porque eu conheci o espiritismo primeiro. Por entender um pouco desse dinamismo. Essa é a mãe possível. Essa era a mãe que eu precisava. Todos os equívocos dela que me atingiram eram necessários. Porque se eu merecesse uma mãe diferente, ou eu precisasse uma construção diferente, a vida teria me colocado. Então, né, como é Dia das Mães, é um bom momento da gente reavaliar os nossos sentimentos com a nossa mãe. Ela não tinha que ter um amor incondicional, ela devia tentar ser equânime, ela devia tentar nos amar, ela deveria tentar não fazer diferença. Gente, ser pai também não é fácil, mas ser mãe é muito difícil. Porque, inclusive, assim, tem o bebê, a cada tempo esse ser vai se desenvolvendo e vai exigindo demandas diferentes. E ser mãe de filho fácil? Tranquilo, a gente se sente muito bem. E ser mãe de um espírito difícil que talvez nós estejamos espiando ou reparando. E aí, cuidado quando a gente olha para os outros e começa a julgar as interações. Porque é muito complexo. O não julgueis, ele é muito bem aplicado, porque assim, a gente não sabe os contextos que regem aí. Então, no mínimo, essa era a mãe que a gente precisava. Essa era a mãe que ela conseguiu ser. E vamos agora para nós. Todas as mães serão iguais? Gente, não sei, parece que a gente ouve as coisas, a cultura em geral, parece que ao a gente engravidar, à medida que a gestação ocorre, o download da maternidade vai acontecendo.
Não, gente, vai ser nós, do jeito que nós somos, sendo mãe. Vão acontecer algumas coisas diferentes? Vão. Mas a maternidade ela é tão individual quanto os seres humanos existem. E vejam, o momento de nascimento de cada filho, a maturidade, a espera, os contextos, todos vão trazer a mãe que é em mim. O Lucas me deu os parabéns, né, de manhã. Eu falei, filho, você que me fez mãe, né? Porque nasceu a mãe junto com ele. Quando o Vinícius nasceu, eu já estava há 2 anos na escola, já estava mais aparelhada. Nascer como segundo, né? Pensa, nós que somos primeiro, né? Nós somos a cobaia. Né? As mães vão se desenvolvendo e se testando com a gente. E aí vejam, qual é a história nossa com esse espírito? Vai ser diferente se é de expiação, se é de reparação, se é de missão. E aí, o que a gente precisa trabalhar na questão da culpa? Lembra? A vida colocou nós juntos. Hoje eu falei da maternidade, mas abstraiam isso a qualquer erro cometido, é o erro possível. Nós estamos aqui para lidar com ele, não para negá-lo, não para brigarmos com a gente, porque nós acabamos perdendo muito tempo na briga conosco mesmo. Preguiça moral, lembrem desse termo. Eu posso, na próxima vez, falar o auto-perdão. Né? A gente cutuca, depois a gente traz o remédio. Então, estamos aqui para melhorar. O alvo é acertar, mas enquanto a gente não conseguir acertar, nós vamos ter que lidar com o erro. E observem minha pergunta inicial lá. Como você lida com os teus erros? Você consegue se perdoar? Se é difícil, é porque o orgulho ainda está grande. Porque você acha que devia estar num nível evolutivo superior. Ninguém quer que você esteja num nível diferente, só você. Agora, se eu estou no degrau 40 e eu queria estar no 800, é só olhar o que dá para fazer para chegar nos próximos degraus. Não ficar se martirizando porque não tem os comportamentos que esperava. Meu objetivo é que vocês saíssem daqui menos culpados. E aprendendo que na hora que a resposta não é a melhor, sermos caridosos conosco mesmo é o que a vida pede. Obrigada.